também temos uma inovação, ou seja, a linha C do número 1 do artigo 87 traz a despromoção temporária de categoria. Se eu, por exemplo, estava numa categoria de diretor administrativo, então de forma temporária, por causa da infração que eu cometi, posso Descer de eh, categoria. deixar de categoria. Vamos a título dizer, vai para um técnico administrativo ou um auxiliar administrativo. Saiu de Mas aquilo é diretor. simplesmente uma penalização, não é? Sim, é exatamente isso. As medidas disciplinares são a resposta a um ato, a uma infração disciplinar, a um ato que eu cometi contra o trabalhador, desculpa, contra o empregador. Claro. Aí temos depois, na linha D, a redução temporária do salário. Os artigos subsequentes vêm limitar até quanto esse salário deve ser reduzido, até quando esse salário deve ser reduzido. Então, os artigos subsequentes vêm dar mais elementos sobre cada medida disciplinar. Uma outra inovação é a linha E, suspensão do trabalho com perda parcial da retribuição. Ou seja, eu vou suspender-te a suspender as tuas atividades no local do trabalho por um período que a lei determina, como disse na outra hora, que os artigos subsequentes, por exemplo, vêm abordar sobre a aplicação de cada medida disciplinar. Então, vou sancionar-te, não, estás afastado da empresa por um período, exemplo, de 2 meses, e vamos. Ele diz também com perda parcial da retribuição, ou seja, da sua remuneração, do seu salário. Ou seja, nessa altura em que estarás afastado das tuas atividades laborais, vamos cortar o salário, por exemplo, a 25% ou 20%. Então, isto também é uma inovação, ou seja, as duas grandes inovações das medidas disciplinares que a nova Lei Geral do Trabalho traz é exatamente essa. A primeira é a despromoção temporária de categoria e a segunda é a suspensão de trabalho com perda parcial da retribuição. Mas agora, como é que essa nova lei, não é, de trabalho incentiva a formação e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores? Eh, isso é mesmo fundamental, porque a própria Lei Geral do Trabalho, eh, antes de falar concretamente da Lei Geral do Trabalho, a empresa em si, ela tem que pensar o seguinte: cada ano, cada momento que passa, eu tenho que ser competitiva. E em função, com o passar do tempo, as coisas tendem a inovar. Olha, atualmente nós já falamos de podcast, videocast, por favor, há uns anos ninguém falava sobre isso. E há empresas que utilizam esse mecanismo para ter contacto melhor com os seus clientes e etc. Mas se o meu pessoal da área de comunicação e imagem, da área comercial, não tiver formado sobre as técnicas de manuseamento, exemplo de um PodMic ou de todo esse material que encontramos nesse estúdio inovador, acontece que eu não serei competitivo, eu não terei contacto, não vou atingir os meus objetivos. Então é fundamental, sem pensar ainda na própria Lei Geral do Trabalho, é fundamental que as empresas têm que pensar o seguinte: de tempo em tempo eu tenho que atualizar o meu pessoal. Está aí a Fazê-lo com que eles ganhem mais mais conhecimento, no conhe... sentido de manterem uma linha uniforme em relação ao mercado. Sim, porque as coisas evoluem. Hoje em dia fala-se de inteligência artificial. E é curioso que vamos entrar numa empresa na área de TI, ninguém conhece, por exemplo, um chat GPT. Isso chega a ser uma aberração, porque ou porque o próprio trabalhador por si só não desenvolve, ou porque a empresa não motiva este desenvolvimento. E pode motivar o desenvolvimento. Esta Lei Geral do Trabalho traz sim uma inovação, não vou dizer uma inovação, porque na lei anterior também já existia, que as empresas, não consigo fazer referência sobre os artigos agora, que as empresas têm que promover o desenvolvimento do seu capital humano, do seu quadro de pessoal. Então, isto é mesmo fundamental. Não é apenas para o trabalhador, mas é também para a própria empresa. As coisas tendem a inovar.
Se anteriormente trabalhávamos, por exemplo, com uma máquina de datilografar, hoje em dia nós já trabalhamos com um computador. Então, com um exemplo como a tela tátil, então é fundamental não estarmos a desenvolver ou a criar mecanismos para o desenvolvimento do nosso próprio, do nosso próprio pessoal. E teremos sempre inovações. O pessoal da área jurídica, tal como disse no início, o pessoal da área jurídica ou da área do RH tem que estar, tem que estar atualizado sobre a nova Lei Geral do Trabalho, se não estarão perdidos no tempo, estarem a aplicar medidas disciplinares de formas errôneas porque não estão atualizados sobre a nova Lei Geral do Trabalho. Mas existem disposições para atualização das competências dos trabalhadores ao longo do tempo. Cada conhecimento que eles vão ganhar ao longo do tempo há que atualizar as coisas. Sim, eh, Significa dizer que o salário também se calhar tende a aumentar um pouquinho e a empresa se calhar não conseguiu tirar benefícios daquilo, vai tirar mais ou menos a médio e longo prazo. as motivações para o desenvolvimento do capital humano varia em função de um conjunto de técnicas que a própria empresa tende a aplicar. A título de exemplo, eu não tenho capacidade de aumentar o salário de 50 mil kwanzas a cerca de 20, de 10 trabalhadores, que dá num total de 500 mil kwanzas. Mas eu posso pegar 100 mil kwanzas e pegar esses 10 trabalhadores e numa área específica da empresa chamar o próprio formador, pagar-lhe 100 ou 200 mil kwanzas. Olha, fazendo isso, eu poupo quanto? 300 mil kwanzas. Pagar-lhe 200 ou 300 mil kwanzas e ele dá formação sobre, exemplo, Excel avançado aos meus funcionários. Porque a ideia é, eu tenho que procurar técnicas para isso. Como também posso dizer o seguinte, o RH pode ter a ideia brilhante. Olha, nós temos computador? Sim, temos. Nós temos internet à vontade? Sim, temos. Então é o seguinte, vamos pesquisar sites de formação gratuita e vamos recomendar que aquele trabalhador ou que o que determinado trabalhador faça uma determinada formação e depois a empresa preocupa-se apenas com o pagamento do certificado ou caso não, o certificado também não seja gratuito porque alguns sites disponibilizam formação gratuita mas o O certificado é certificado pago. sim é pago. Então vão preocupar apenas com o pagamento do certificado e etc. Mas como é que eu vou fazer? Vou estar a trabalhar a estudar e a trabalhar a estar a estudar no momento De de trabalho. trabalho. É isso, é aquilo que eu disse. Técnicas para o desenvolvimento do capital humano é fundamental. Eu posso dizer o seguinte, olha, não. Eh, Apareças, tu fazes a formação. Como a formação tem duração de 10 horas, 2 horas dia, então das 8 às 10, como é um período mais leviano, tu estarás a fazer a formação. Terminada a formação, tu tens tu trabalhas, estás a 10 às 12, depois de 12 horas tens a tua hora do almoço, regressas às 13, 13 e meia e continuas a desempenhar as tuas funções, como se nada tivesse acontecido. Mas isso tem que partir de, uma, de um pensamento inovador e até necessário da própria entidade empregadora.